Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre célula, começar a entender que história é essa aí de célula, né? Mas a gente vai com bastante calma, tá bom? E aí a gente vai precisar da interação de vocês. E é claro que quando a gente fala de interação, a gente tem que falar com o nosso querido professor Magno. É isso aí. Quero cumprimentar aí a todos que nos assistem, que estão nos acompanhando aí nas diversas formas de transmissão. Lembrar aí aos professores que estão, que porventura têm essas condições, que estão aí com seus alunos e que podem enviar, quando da participação no chat, o nome dos alunos, a série, se é o A, se é o B, se é o C, enfim. Colocar também o nome da escola, a cidade, que aí a gente manda um abraço também para todos aí que estão nos assistindo a nossa transmissão. Quero aproveitar aqui para dar alguns pequenos lembretes aqui. A gente, nas aulas passadas, já temos comentado aí a respeito da Olimpíada de Astronomia. É legal a gente pensar aí nessa participação do aluno, o envolvimento deles com ciência, né, professor Edijoel? Sim. Lembrar também que, se você perdeu alguma aula, você pode acessar aí pelo repositório. Às vezes o repositório não está funcionando ali por algum problema técnico, coisa que aconteceu na semana passada, mas esta semana provavelmente já deve estar normalizado. Se você digitar o número da sua aula, ou o tema, ou palavra-chave no YouTube, você pode acessar as aulas. Elas estão lá disponíveis também nos canais do CMSP, então não tem por que você ficar aí no prejuízo das aulas. No mais, eu agradeço aí a possibilidade de estar aqui participando da aula com o professor Edijoel, que eu sempre aprendo muito aí com as aulas. Hoje nós vamos falar sobre célula, é um assunto extremamente interessante para a continuidade aí do segundo bimestre, né, Edijoel? Sim. Eu desejo então uma boa aula a todos nós. Obrigado, professor. A gente sempre aprende aqui também, né? Aprende com o professor Magno, com os professores da rede, com os nossos alunos também, né? Que sempre trazem contribuição. A gente está sempre aprendendo. Então, reforçando o que o professor Magno falou, né? Se você entrar lá no www.oba.org.br, você consegue então ver todas as instruções lá de como inscrever seu aluno, como inscrever sua escola na Olimpíada Brasileira de Astronomia, que está um pouquinho diferente o formato por conta da pandemia, né? Então aquelas escolas que já estão habituadas a fazer, vale a pena dar uma entradinha lá para ver as instruções, tá bom? Bom, vamos ver aí qual é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje então. Então é EF06CI05. Identificar a organização básica da célula por meio de imagens impressas e digitais, de animações computadorizadas e de instrumentos ópticos, reconhecendo-a como unidade estrutural e funcional dos seres vivos unicelulares e pluricelulares na perspectiva da história da ciência. Grande aí a habilidade, né? Mas a gente vai trabalhar em várias aulas, tá? A gente vai começar hoje com calma, depois a gente vai falar um pouquinho de tecido também, falar um pouquinho de órgão, né? Mais devagarinho. Bom, então hoje a gente vai introduzir aí este assunto, né? Na semana passada a gente falou sobre comida e tal, hoje a gente vai modificar um pouquinho, mas é a habilidade aí que está entrando no segundo bimestre, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer aí então? Então a gente vai aí compartilhar informações, refletir, resolver atividades, interagir no chat, tá bom? E como que você deve então acompanhar esta aula? Tá aí, ó. Então é bom você ter um caderno para anotar, né? Se você já tiver o material do aluno, né, pode acompanhar também, ver o que dá para você ir respondendo a partir do que a gente está falando aqui. Lembrando que você tem o seu professor lá na escola, que é uma pessoa super gabaritada para te ajudar também, ou até se ele vai trabalhar esse assunto de forma diferente, né? Porque o professor aqui, nós aqui, né, nós pensamos as habilidades de uma forma, mas não quer dizer que é a única forma e muito menos que é a melhor forma, tá? Mas sempre dá para aproveitar alguma coisa, tá bom? Muito bem. Então, para começar aí, para esquentar os motores, né? Eu vou dar 2 minutos aí para você responder para mim aí na sua concepção aí, o que é uma célula? O que você já sabe de célula? Tá? 2 minutinhos aí.
Aqui da resposta da Camille, que está aqui colaborando com a gente, aluno da professora Débora, colocou que é um negocinho bem pequeno. Tão pequeno que na contribuição aqui de muitos que estão aqui participando no chat, que não são poucos, viu, Edgel? Professores, alunos, enfim, colocaram aqui que muitos colocaram que é uma unidade funcional, a menor unidade organizada da matéria. Nossa, que complexo. Tem umas coisas até bem complexas aqui e tal. Eu vou dar destaque, como a gente tinha dito em várias aulas e no começo dessa, as respostas aí dos nossos queridos alunos, sempre. Como os alunos aqui do sexto A, B, C, alunos aí da professora Eleusa, unidade estrutural dos seres vivos, é a menor unidade que forma um ser vivo, enfim. Tem a Patrícia, que é aluna da professora Ana Paula, que escreveu mais ou menos, Edjoel, eu não consegui entender aqui, não sei se é mais ou menos. E um destaque aqui para Victor, as coisas que nos forma. Oba! Bacana isso, né, Ed? Sim. É a coisa que nos forma, né? Isso aí. Olha aí, alunos também da professora Flávia da Escola Estadual Hilda Rocha Cruzeiro colocou, que é o Thomas, colocou aí, unidade básica de todo ser vivo, células são micro-organismos, eu acho que é a respostinha aqui da Beatriz, aí, bom dia Beatriz, aluna da professora Geni. Tem aqui a participação dos alunos da escola José Carlos Antunes, de Santo André, olha que maravilha. E por último, Edgel, para a gente não esticar muito, o pessoal está sabendo aí razoável, mas tem alguns aqui na ansiedade de querer ouvir você aí, inclusive eu. Então, olha só, Maria Eduarda colocou a unidade básica de todos os seres vivos, Eduardo e Henrique fazem parte da organização do corpo e dos seres vivos. Maiara, para fechar, célula é a menor parte do corpo. Oba! Muito bem. Eu vou falar com muita calma sobre isso, tá bom? Mas assim, adorei todas as respostas. Quero mandar um abraço aí pro pessoal do Padre Chico e todo mundo que pediu abraço e eu não consegui ver, sinta-se abraçado, tá bom? Mas, vamos lá. Primeiro vamos entender então como é que se chegou a essa história da célula, tá? Mas a gente tem que já começar a entender o seguinte, a gente tem que tomar cuidado quando fala que é a menor parte, tá bom? Porque quando eu falo da menor parte de qualquer matéria, eu estou falando de átomo, tá? Então nós também somos formados por átomos. E a célula, ela vai ser a menor parte viva, né, organizadinha, tal, de um ser vivo. Então ela vai ter milhões, até talvez bilhões de átomos, tá bom? Então é só para fazer essa diferençazinha aí, para a gente nunca confundir célula com átomo. O átomo é muito menor do que uma célula e ele constitui qualquer matéria que a gente conhece no universo. E depois do átomo ainda vem a molécula, sim, né? aí tem a união dos átomos que vai formar a molécula. Que são muito pequenininhos, muito pequenos. Muito. A célula é pequena, mas não é a menor, não né? É a menor. Muito bem. Agora, quando a gente fala de vida, aí sim é a menor parte viva. Tá bom? Então ela já vai ser meio complexa, mas é isso que a gente vai ver, como é que é essa complexidade. Primeiro vamos entender quem foi o cara que falou disso aí, né? Então vamos ver aí algumas diferenças entre essas aí. Joel, deixa eu só voltar uma coisinha aqui, que você falou realmente aí das células, os seres vivos e tal, e na hora acho que você foi falar do vírus, acho que deu uma escapada, aí o pessoal está perguntando aqui que vírus se é ser vivo ou não. Aqui. Então é assim, tem duas respostas essa pergunta. Se for aluno que está perguntando, tem uma resposta. Se for professor, tem outra. Eu acho que é aluna, o professor Ed, porque está aqui com o login de Sandra Rodrigues. Ok. Então, professor, o vírus é considerado ser vivo? Isso. Acho que é legal a gente falar sobre isso. Existe um debate, tá bom? Dentro da biologia, né? Eu sou biólogo, existe um debate dentro da biologia, da ciência médica, etc. tal, se o vírus é vivo ou não. Para nós, do ensino fundamental e do ensino médio, a gente estuda como um ser vivo que não tem célula. Inclusive, cai no vestibular assim. Mas quando você vai lá para a faculdade, né, digamos que você queira ser médica, você queira ser fisioterapeuta, você queira ser enfermeira, professor de educação física, bióloga, todas essas áreas vão estudar bastante a célula. E aí você vai ver lá que o ser vivo, ele está no limiar entre o que é vivo e o que não é, porque ele só vai agir como um ser vivo quando ele invade uma célula. Então existe um debate, mas esse debate não é importante para nós aqui no
no ensino fundamental ainda, tá? Então a gente considera que ele é um ser vivo que não tem célula, tá? Agora, lá na faculdade, aí há aquele debate, que aí o pessoal faz, né, um monte de trabalho, um falando que é, outro falando que não é, então o debate ainda acontece, tá bom? Não sei se ficou claro aí, mas pra gente aqui, tá, até pensando, né, nas provas que a gente vai fazer lá pra frente, a gente fala que é o único ser vivo que não é formado por célula, tá bom? Tá ótimo. Esclareceu? Muito bem. Bom, então vamos perguntar aí, eu quero saber o seguinte, ó, vou dar 1 minuto para você dizer como é que a gente observa esses organismos aí microscópicos. 1 minutinho. Ó, tem várias participações aqui que colocaram em consenso o microscópio, né, Diogo? Como a Rafaela, aluna da professora Sandra, que escreveu aqui telescópio, mas eu acho que ela confundiu o nomezinho, mas está na ideia original aí. Tudo tem lente e aproxima, né, de alguma forma. Ó, vamos ver então, porque infelizmente a aula já está chegando ao final. E aí o professor Magno vai te dar aí uma última recadinho aí. Agradecer aí a participação dos professores aqui, sempre muito críticos em alguns aspectos e tal, e isso faz parte mesmo da aula. Aproveita aí, eu aproveito também para lembrar aí os professores, os alunos, os demais que estão nos assistindo à transmissão, para que façam a avaliação dessa aula. É só acessar aí pelo QR Code, pelo link, e falar o que você achou aí, deixar suas impressões, algumas coisas que de repente podem nos ajudar aí na construção de uma aula que é feita sempre com todo carinho aqui para vocês, para a gente fazer essa construção de conhecimento importante para os alunos. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.